Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou continuar falando com vocês sobre o livro do Lawrence Hills, O Holocausto, Uma Nova História. Hoje eu vou trabalhar o capítulo 6 aqui, onde vai falar sobre a educação e a construção do Império, que vai pegar de 1935 até 1938. Onde o autor ele vai falar como que os nazistas eles começaram a formar as crianças desde a base com um sentimento de superioridade e com um sentimento de colocar os judeus como inferiores, né? Nesse processo eles usaram até mesmo informações teoricamente científicas, né? Aquela pseudociência, né? Aqueles estudos que eles faziam e que eles colocavam ali como uma verdade só para manipular as massas, né? Então eles começaram a colocar isso na educação de base, porque para você conseguir formar uma população com determinado pensamento, você precisa fazer isso também dentro da educação. Você consegue manipular melhor se você já forma aquela geração com aquele pensamento, né? Então foi colocado isso dentro das escolas, né? Tanto o sentimento de superioridade como o sentimento de inferioridade dos judeus. Só que o sentimento de superioridade dos judeus, ele aliás, de superioridade dos alemães, ele foi aceito com mais facilidade pelas crianças. Só que o sentimento de inferioridade dos judeus, né, o sentimento de antissemitismo e essas coisas, elas levaram um pouco mais de tempo, porque as crianças elas tinham contato com algum judeu. Então elas tinham contato com o judeu e viam que alguns judeus não eram tão ruins assim. E aí, por exemplo, quando chega um professor e fala, os judeus são isso, isso e isso, e ela tem contato com algum judeu e vê que não coincide aquela informação, ela meio que fica com o pé atrás, né? Mas enfim, esse processo foi colocado dentro da Alemanha, né? E outra coisa também que surgiu naquele momento foi a ideia de arianos melhores e arianos piores. Que seria mais ou menos assim. Existem os arianos mais bem-sucedidos, os alemães, no caso, com melhores condições financeiras, com um porte físico ideal, coisas desse gênero, né? Aquele padrão a ser seguido. E existem os arianos inferiores, que são arianos, às vezes, que têm alguma deficiência física, pode ser motor ou pode ser mental, qualquer uma das duas. Existem também os arianos que não têm um emprego, portanto ficam na rua como mendigos. Existem os arianos que o pai tem algum histórico de bebida, o autor fala sobre isso, e eles não conseguiram ter uma ascensão financeira, então também são arianos de um escalão inferior. Todas essas pessoas começaram a ser colocadas numa categoria abaixo. E os arianos de um nível esteticamente e de vida um pouco superior, colocados num nível acima. E a partir daí começou a haver aquela ideia de, um ariano de primeira linha deve se relacionar com uma ariana de primeira linha. Um ariano de um nível abaixo, uma pessoa de um nível abaixo. E posteriormente, isso foi além. Porque, por exemplo, passou-se dentro dos hospitais aos médicos, dependendo do tipo de ariano, ou dependendo até do tipo de pessoa que estava ali, se era um estrangeiro ou coisa desse gênero, esses médicos passaram até autonomia para decidir se eles viveriam ou não. Então vamos supor que um ariano inferior chegasse ao hospital. O médico olhasse ali e falasse, esse cara talvez não mereça viver. Ele tinha autonomia para decidir isso e não tratá-lo, entende? Então começou a haver essa questão também, né? Lógico que isso posteriormente, com a ascensão dos campos de concentração, vai ficar muito mais notório, né? Enfim, e aí começa não, o autor ele vai desenvolver, né, dentro do capítulo, a ideia de solução final. E quando a gente fala em solução final, se tratando da Alemanha nazista, existem dois pontos para a solução final. O primeiro ponto é o extermínio dos judeus. Quando se fala em solução final, os judeus têm que estar exterminados. E a consolidação de um império alemão. E como eu já falei em algum dos capítulos anteriores, essa ideia de império alemão, ela visava se expandir em direção à União Soviética, né? Então, Hitler já começou ali no seu discurso a atacar os soviéticos, né? E a dizer que se fosse necessário travar uma guerra pela ideologia que os soviéticos tinham de comunismo, eles travariam, eles não permitiriam que o bolchevismo se espalhasse pela Europa. Então Hitler já começou com esse discurso de, caso necessário, ele entraria numa guerra contra a União Soviética. Só que posteriormente ele vai assinar um acordo, então isso não acontece no primeiro momento, né?
Mas ele havia já ali em alguns discursos deixado claro essa ideia, assim como ele deixa claro no seu livro também, né, que a ideia dele era que o Império Alemão se expandisse em direção à União Soviética. E aí depois o Hitler, aliás, o autor vai falar que o Hitler tinha algumas características ali, né? Primeiro que ele naturalmente queria uma guerra, ele não queria apenas governar, ele queria uma expansão mesmo, então ele queria poder, ele queria se desenvolver para outros territórios, né? Então ele queria guerra. E por exemplo, se ele estivesse no país da Alemanha e os líderes políticos não apoiassem ele pegaria esses líderes e ele tiraria esses líderes dos seus cargos e substituiria por pessoas que lhe apoiassem. Então era outra característica do Hitler. E aí outra característica que vai ser muito importante para o que eu vou falar daqui a pouco em relação à Áustria é a fala dele, né? Mas não só fala para multidões, mas o poder de persuasão olho no olho, numa reunião, em conversar individualmente com o líder de outro país. Porque, por exemplo, contra a Áustria, ele vai acusar a Áustria de várias coisas para o líder dela. E aí automaticamente ele vai conseguir manipular aquela pessoa. O autor ele fala que o Hitler ele não lidava com argumentos racionais. Ele não, por exemplo, se você chega numa discussão com o Hitler e tenta falar, não, pô, vamos chegar num consenso, vamos chegar no meio termo, eu acho isso, eu acho que talvez essa informação não esteja tão correta. Ele não aceita esse tipo de argumento, não aceitava no caso. Você deveria meio que ceder às vontades dele. E isso é um problema, logicamente. E então, indo para a Áustria, nós temos que pensar que, primeiramente, a Alemanha já havia feito parte da Áustria, tá? Em algum período da história, ela fez durante 600 anos parte da Áustria em algum império. E, automaticamente, até o final da Primeira Guerra Mundial, existe o Império Austro-Húngaro. Quando a guerra acaba, a Áustria se torna um país, a Hungria se torna outro país de boa. E nesse momento, a Áustria, de alguma forma, ela já tinha demonstrado algum interesse em se unificar com a Alemanha. E a Alemanha também queria, mas todos os aliados, todos os países ali que tinham alguma autonomia, não acharam isso interessante e não aceitaram. Então, automaticamente a Áustria ficou um país, a Alemanha ficou outro país. Só que, por haver esse apoio, o Hitler usou isso a seu favor. Porque também havia uma influência muito grande do que acontecia na Áustria, né? Como são dois países vizinhos, por exemplo, se a Alemanha estava em crise, a Áustria em geral também estava. Né? Tipo, isso meio que passava de um território para o outro pela proximidade. E automaticamente o Hitler ele usa seu poder de persuasão quando ele convoca uma reunião Aí vai vir uns nomes, pessoal, que são bem difíceis. Mas ele convoca uma reunião no dia 12 de 2 de 1938 em Berchtesgaden, para conversar com o chanceler até então, que se chamava Schuschnigg. E nessa reunião ele vai justamente acusar a Austrália de estar fortalecendo as fronteiras para atacar a Alemanha. Ele vai acusar a Austrália de várias coisas que feriram a honra alemã, justamente para ele ter um motivo de falar que ele queria uma vingança. Só que tipo, todas essas informações, segundo Lawrence Hills, não são verdadeiras. Só que ele usou esse argumento para conseguir manipular a realidade e falar, olha, se você não ceder alguma coisa aqui, eu vou atacar você. Então, na verdade, ele falou que o errado era o outro, sabendo que o erro era dele. Mas ele fez isso para uma manipulação do chanceler da Áustria, né? E, de uma certa forma, deu certo. Porque o Hitler sai ali daquela reunião dentro do seu território, na Alemanha, né, em Berchtesgaden, como eu falei. Um documento ali que o chanceler havia assinado, onde ele permitiu que o ministro do interior fosse um rapaz chamado Arthur Sensis Squart, que era um nazista também, só que austríaco, assim como Hitler, inclusive, era austríaco. E esse cara, ia se tornar ministro do interior e era um cara de confiança do Hitler. Então, automaticamente, ele coloca alguém de sua confiança ali no governo da Áustria. E o que acontece? Ele começa a fazer pressão sobre o governo da Áustria, sobre o chanceler. Em determinado momento, o chanceler não aguenta e ele acaba renunciando. A partir dessa renúncia, esse Arthur Sens Squart, ele se torna o novo chanceler da Áustria. E a partir desse momento, ele fala, olha, eu sou o chanceler, eu me alio às ideias nazistas, eu tô com o Hitler nessa,
ele permite que os alemães eles entrem na Áustria. E automaticamente essa invasão ocorre no dia 12 de março de 1938. Então você vê que tipo, de uma reunião até o ocorrido da invasão, né, que na verdade é consentida, né, dura apenas um mês de distância entre um e outro. Você vê como foi rápido esse processo e como as críticas que o Hitler colocou em relação à Áustria foram muito fortes. Enfim, então você vê que ele usou a arte de colocar um cara da sua confiança em outro governo, infiltrou ele ali e conseguiu colocar esse cara no poder através de tirar outro do poder da Áustria, né? E aí o autor vai falar sobre também a solução final na Áustria, porque o que acontece? Primeiramente, assim que eles conseguem entrar ali na Áustria, rapidamente eles já se sentem completamente em casa, até porque a população aceitou aquilo muito bem. O autor fala que conforme os alemães iam passando e seus soldados, haviam bandeiras com a suástica, bandeiras da Alemanha, então havia uma aceitação muito grande para essa união. E no cenário mundial isso foi aceito também, né? Depois de tantos anos após a Primeira Guerra, eles conseguiram aceitar, porque foi meio que pacífica essa tomada, né? E se eles entraram no dia 12 de março, no dia 1º de abril eles já mandaram um trem para o campo de Dachau, né? Onde havia opositores políticos, e eles mandaram essas pessoas para um campo de concentração dentro da Alemanha. No primeiro momento não estava lotado de judeus, eram mais inimigos políticos mesmo, mas posteriormente foi se convertendo mais em judeus mesmo. Tanto é que no final de 1938, 75% das pessoas que haviam sido mandadas para o campo de concentração vindo da Áustria eram judeus. E é isso. E era muito importante para o Hitler também, uma questão que o autor trabalha, essa questão de extermínio dentro da Áustria. Por quê? Porque a população da Alemanha era composta apenas de 1% judeu, enquanto a Áustria possuía mais ou menos 10% de judeus. Então eram muitos judeus na Áustria, né? Então o autor chega a dizer que para Hitler a solução final na Áustria era até mais importante no primeiro momento do que dentro da própria Alemanha. E é isso. Assim que o Hitler consegue anexar a Áustria, né, de uma forma pacífica, vamos colocar isso, pacífica, né, porque ele colocou alguém ali que chegou ao poder e que permitiu que eles entrassem. Não houve uma guerra, de fato, né? E é basicamente isso que o capítulo fala. Provavelmente nos próximos capítulos nós vamos trazer aqui os desdobramentos das outras invasões e logo logo o início da guerra, né? E aí sim chegaremos ao Holocausto de fato com as suas características, né? Mas por enquanto é isso. Eu agradeço a cada um que investiu esses minutos aí nesse vídeo. Um forte abraço. Tamo junto.